Meus irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, como um todo, revelam, no seu conjunto, diversos aspectos do ministério pastoral. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos revela a importância do ensino, da doutrina, da ortodoxia, da verdade. 1 Coríntios, por outro lado, revela a importância de lidar com os problemas da igreja, os problemas reais do dia a dia, no relacionamento do povo. 2 Coríntios fala da importância do serviço, da defesa, do encorajamento. Carta aos Efésios fala da importância da igreja. Gálatas fala da importância do ministério pastoral de combater o erro, de combater a falsa doutrina, o falso evangelho. 1 e 2 Tessalonicenses fala da importância de estar atento para a apostasia, para o anticristo, estar olhando para a consumação de todas as coisas. E considerando desses diversos aspectos do ministério pastoral, entendemos que o ministério pastoral é difícil. Há muitos desafios, há muitas lutas e conflitos que precisam ser resolvidos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala a respeito das dificuldades do ministério, falando a respeito da sua própria experiência, dos naufrágios, dos trabalhos, das prisões, dos açoites, das fadigas, do apedrejamento, dos perigos de morte que ele passou, tudo isso a serviço da igreja. Ele acrescenta: além de todas essas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Calvino falou o seguinte, comentando sobre essa passagem de 2 Coríntios capítulo 11, ele diz o seguinte: destas palavras de Paulo concluímos que ninguém pode ter uma preocupação sincera pelas igrejas sem estar carregado de muitas dificuldades. Pois o governo da igreja, olha o que ele fala, o governo da igreja não é uma ocupação prazerosa que podemos desempenhar com alegria e deleite. É, como já disse, uma batalha dura e amarga em que Satanás suscita reiteradamente contra nós tanto sofrimento quanto pode e usa todos os meios para nos molestar. Em suma, o ministério pastoral é uma obra difícil mesmo. Porém, nem tudo é espinho no ministério pastoral. Não há só dificuldades e tristezas, mas também há a flor, a alegria do ministério pastoral. E a carta de Paulo aos Filipenses cobre essa lacuna. A ênfase dessa carta justamente é mostrar a alegria e a satisfação tanto do ministério pastoral quanto da vida cristã. A carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. Pelo menos 17 vezes nessa pequena carta, o apóstolo faz menção a palavras como alegria, como regozijo, de modo que concluímos nessa carta que a vida cristã, sim, deve ser vivida com profunda alegria. É um tratado da alegria cristã. Mas antes de considerarmos essa passagem, esta carta, precisamos entender um pouco do contexto. Como é que essa igreja veio à existência? A igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. O apóstolo Paulo mesmo foi quem plantou esta igreja. Lemos o relato do início dessa igreja em Atos, capítulo 16. Lemos que Paulo plantou essa igreja em resposta a uma visão extraordinária que apareceu diante dele. Um varão macedônio apareceu a ele e disse: venha até nós, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim, em resposta a esse chamado que ele interpretou que era de Deus, ele seguiu para plantar a igreja, para pregar o evangelho em Filipos. E não foi sem luta que ele pregou o evangelho lá. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, refletindo sobre a sua experiência em Filipos, ele fala que lá ele foi maltratado e ultrajado, e anunciou o evangelho de Deus em meio a muita luta. Um dos episódios das dificuldades que ele passou é relatado em Atos 16, quando ele expulsou o demônio de uma jovem que tinha o espírito adivinhador. E essa jovem dava lucro às pessoas que controlavam essa mulher por ela adivinhar as coisas. E ao expulsar o demônio dessa jovem, os seus donos perderam a fonte de lucro. E assim,
perseguiram o apóstolo Paulo, acusaram ele diante dos líderes da cidade e o lançaram no cárcere, o acusando de trazer perturbação à cidade. Foi em meio a muitas lutas que aquela igreja foi plantada. Porém, por outro lado, houve grande fruto da pregação do evangelho ali, que o encorajou. É ali que lemos a respeito da conversão de Lídia, a vendedora de púrpura, que o texto nos diz que o Senhor abriu o entendimento dela para compreender as coisas que Paulo falava, e ela assim se converteu ao evangelho. É ali que temos a experiência do carcereiro, que cuidava de Paulo na prisão, e nos deu essa preciosidade nas Escrituras, quando ele aproxima do apóstolo Paulo e faz aquela pergunta, a pergunta das perguntas: que posso fazer para ser salvo? E temos a resposta das respostas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então todos esses frutos, toda essa resposta que ele teve do evangelho encheu o coração do apóstolo Paulo de alegria, de ternura por essa igreja, porque houve fruto ali. E eu diria que a igreja de Filipos é a igreja que traz mais regozijo ao coração do apóstolo Paulo. É uma igreja que trouxe grande satisfação a ele, porque em tudo, desde o princípio, essa igreja o apoiou. Essa igreja sustentou, abraçou o evangelho e foi de corpo e alma parceiros no evangelho, justamente junto com o apóstolo Paulo. A igreja se formou nessa cidade assim, em resposta à sua pregação. Aqui na passagem que lemos, no verso 5, lemos o apóstolo dizendo que foi pela cooperação do evangelho deles, que o apóstolo Paulo se alegra por eles pela cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles eram parceiros no evangelho desde o início. Então, o amor que o apóstolo Paulo tinha aos filipenses, e que os filipenses também tinham ao apóstolo Paulo, se manifestava de forma concreta. Aqueles ali de Filipenses abriram as portas das suas casas para que o evangelho fosse pregado dentro das suas próprias casas, correndo o risco de serem perseguidos. Essa igreja também apoiou o apóstolo Paulo financeiramente, sustentando o apóstolo Paulo mais de uma vez com donativo. E tal era o relacionamento entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, que ele fez declarações incríveis a respeito dessa igreja. Ele diz aqui no verso 7, que ele trazia a igreja no coração. No verso 8 ele fala da saudade que ele tinha da igreja de Filipos, sendo Deus testemunha. Mais adiante, no capítulo 4, ele fala da igreja de Filipos, que vocês são a minha alegria e a minha coroa. A minha alegria e a minha coroa. Nenhuma outra igreja trazia tanta alegria, tanta satisfação ao apóstolo Paulo como a igreja de Filipos. E a intimidade que eles tinham, esse companheirismo, essa cumplicidade, se manifesta no tom dessa carta. Essa carta é escrita num tom de amizade, num tom de intimidade, como duas pessoas que se amam profundamente. Vemos isso nessa carta. E o mais impressionante é compreender, é entender que o apóstolo Paulo escreve essa carta, a famosa Carta da Alegria, enquanto ele estava preso. A famosa Carta da Alegria foi escrita por alguém em cadeias, atrás das barras, algemado, preso. Isso, por si só entendendo o contexto dessa carta, já revela um pouco da natureza da alegria cristã. Alguém em barras, em algemas, poderia falar da profunda alegria de Cristo Jesus. Então, qual é a ocasião da carta? Já falamos aqui que o apóstolo Paulo escreveu estando preso na prisão. Cremos que foi escrita entre os anos 61 e 63, enquanto Paulo estava em Roma, na sua última viagem a Roma, em prisão domiciliar, aguardando uma audiência com o imperador. Nesse contexto, os filipenses ficaram sabendo que Paulo estava preso em Roma. E resolvem, então, pelo amor a Paulo e pela generosidade que tinham, de enviar a Paulo um donativo, uma doação. Não sabemos se financeira ou de outra natureza, mas uma doação a Paulo. E assim fazem por meio de Epafrodito, que é enviado para levar o donativo. Depois de quase morrer na viagem, Epafrodito chega até Paulo e entrega o donativo. E junto com o donativo, o apóstolo Paulo relata um pouco da situação da igreja de Filipos.
E ao que tudo indica, os filipenses estavam passando por grande sofrimento também. Epafrodito relata as dificuldades que essa igreja estava passando. Assim como Paulo sofreu perseguição em Filipos, os filipenses agora também estavam sendo perseguidos por conta do evangelho. Veja o que o apóstolo Paulo fala no verso 28 desse capítulo 1, dando a entender essa situação. Ele fala que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ele faz referência então a adversários dos filipenses. E certamente estava trazendo sofrimento e tristeza. E além disso, sabemos que eles ficaram desencorajados ao saber que Paulo estava preso. Paulo, aquele que eles amavam tanto, que pregou o evangelho a eles, agora estava preso. E tudo isso cooperou para que uma nuvem negra repousasse sobre aquela igreja. A alegria da salvação foi tirada daqueles irmãos. Considerando a perseguição, considerando o sofrimento de Paulo, eles estavam desanimados. Como ouvimos de manhã, na mensagem em Esdras, eles estavam com as mãos enfraquecidas. E então o apóstolo Paulo resolve escrever a eles. Além dessa situação de sofrimento, havia problemas na igreja. Epafrodito relatou algumas dificuldades que a igreja estava passando, outros tipos de problemas. Havia o problema de desunião, briguinhas internas entre membros da igreja. Ele disse: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Havia problemas de falso ensino, heresias sendo pregadas. E ele fala: cautelai-vos dos cães da falsa circuncisão. Havia o problema do mundanismo entrando na igreja. E ele fala lá no capítulo 3, a respeito daqueles que só se preocupavam com as coisas terrenas, cujo apetite estava no seu ventre, e não seguiam o Senhor em sinceridade, e eram assim então caracterizados como inimigos da cruz de Cristo. Então, por conta desses problemas da igreja, por conta da situação da igreja de sofrimento e tristeza, profunda tristeza, e também se sentindo em débito para com a igreja pelo donativo que recebeu, o apóstolo Paulo então lança a mão à pena, e com toda a sua eloquência, inspirado pelo Espírito Santo, ele resolve escrever a essa igreja, para encorajá-los. Igreja que ele tanto amava, que estava agora abatida, triste, sofrendo. Ele escreve para ajudar essa igreja com todo o seu coração pastoral. E meus irmãos, vemos isso desde o início dessa carta, então. Queremos considerar hoje com os irmãos apenas os versos 1 e 2 do capítulo 1. E já vemos que já na abertura dessa carta, o apóstolo Paulo não perde tempo e já estabelece o fundamento daquilo que eles deveriam considerar. Geralmente era assim. Nas saudações das cartas, o apóstolo Paulo já dava pistas da mensagem central daquela carta. E aqui ele o faz também. Então queremos considerar esses 2 versos com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: uma introdução à alegria cristã. Uma introdução à alegria cristã. E queremos considerar 3 pontos com os irmãos. Primeiro, alegria no serviço de Cristo. Em segundo, alegria em união com Cristo. Em terceiro lugar, alegria nas bênçãos de Deus o Pai e de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, queremos ver a alegria no serviço de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo abre essa carta escrevendo assim: Paulo e Timóteo. Era a prática do apóstolo Paulo incluir nas suas cartas os seus companheiros, aqueles que estavam com ele no momento onde ele escrevia essa carta. E Timóteo também era íntimo da igreja de Filipos, porque ele ajudou o apóstolo Paulo a plantar aquela igreja. Então nada mais apropriado para o apóstolo Paulo do que incluir Timóteo naquela carta, como se a carta tivesse vindo dos dois, para encorajar a igreja. Não só Paulo, mas Timóteo, aquele que também ama essa igreja. Juntos estamos enviando essa carta, embora sabemos que a autoria era do apóstolo Paulo e não de Timóteo. E a primeira coisa que observamos nesse verso, a segunda coisa, é algo que talvez esteja faltando. Algo que o apóstolo Paulo não colocou aqui, mas que geralmente ele colocava na maioria das suas cartas, que é a sua identificação como apóstolo.
Na maioria das cartas, o apóstolo Paulo se introduz assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, por vontade de Deus, e por assim vai. E nessa carta não vemos isso. Apenas simplesmente Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Meus irmãos, não temos como afirmar com certeza o motivo pelo qual a omissão da sua designação como apóstolo, mas é muito provável pelo tom da carta que já mencionamos. É uma carta de amizade, é uma carta entre pessoas que pensam da mesma maneira. E não havia necessidade, então, do apóstolo Paulo invocar a sua autoridade, a sua posição apostólica. Ele iria tratar de problemas. Ele iria exortar a igreja e dar ordens à igreja, mandamentos, mas não baseado na autoridade apostólica, mas na amizade, naquela cumplicidade que eles já tinham entre o amor de um pastor para com suas ovelhas. Era um relacionamento muito bom que o apóstolo Paulo tinha. Então era uma carta íntima. Não havia a necessidade de invocar a sua autoridade apostólica. E, meus irmãos, aqui já fica uma aplicação para nós. Quão importante, quão saudável é para uma igreja manter um relacionamento assim com o seu pastor, com aqueles que são líderes, que foram chamados por Deus para pastorear a igreja. Não haver necessidade de invocar a autoridade, porque já há um relacionamento de amor, já há uma cooperação, como lemos no verso 5, uma cooperação no evangelho, todos têm o mesmo pensamento. Foi assim com os filipenses, e é assim que deve ser numa igreja saudável. Não foi sempre assim com o apóstolo Paulo. Por vezes ele teve que invocar a sua autoridade apostólica. Em 2 Coríntios, igreja que de alguma maneira estava questionando a legitimidade do apóstolo Paulo, ele teve que fazer assim. E ele abre a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Em Gálatas, uma carta ainda mais dura, porque ele estava confrontando uma igreja que havia se desviado da essência da mensagem do evangelho. O apóstolo Paulo abre a carta falando assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele já teve que iniciar colocando a sua posição apostólica como representante do Senhor Jesus Cristo, impondo a sua autoridade, porque erros sérios haveriam de ocorrer. Havia questionamento a respeito da legitimidade do exercício do apóstolo Paulo. E quão saudável é para nós, então, considerarmos isso? Ter a intimidade entre o pastor e a igreja, para que possamos cooperar de forma unida, com o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, todos cooperando para o evangelho de Cristo Jesus. E, meus irmãos, infelizmente, quão triste é comparar a atitude do apóstolo Paulo com aquilo que vemos nos nossos dias. Nos nossos dias, por aí, existe a atitude, a postura daqueles que são líderes de invocar a sua posição autoritária. Antigamente, o mais tchan era ser bispo. Me chamo de bispo, sou bispo tal e tal. Depois, bispo caiu em desuso, agora é apóstolo. Eu sou apóstolo tal e tal. Me chame assim, reconheçam a minha autoridade. Há um culto à personalidade hoje em dia. E aparentemente, até apóstolo já está ficando fraco. E já estão surgindo novos cargos mais elevados, competindo para ver quem vai ter mais autoridade. Pasmem, agora apareceu uma mulher chamada Apóstola Sol, que diz que ela é a profecia do Apocalipse. Diz ela: eu sou aquela que João viu na ilha de Patmos e escreveu no Apocalipse. Sou vestida de sol e tenho a coroa de 12 estrelas na minha cabeça, coroa do apostolado, e a lua debaixo dos meus pés. Lua não tem luz. A lua representa as igrejas fracas, sem revelação, cheias de pessoas doentes e fracas pela macumba. Palavras da apóstola Sol, cheio de autoridade, cheio de si mesma. Quão diferente a atitude do apóstolo Paulo. Pesquisando na internet um pouco sobre isso, vi que hoje em dia é possível você comprar um distintivo semelhante àqueles distintivos policiais, numa carteira de couro, com a sua insígnia, com a sua posição eclesiástica. Eu sou o apóstolo fulano de tal,
que está a minha carteira, a minha posição de autoridade. Qual a utilidade de tal carteira, eu não sei. Porém, quantos encontram alegria e satisfação em se identificar nas circunstâncias normais como servos de Cristo? Quantos se encontram mais felicidade e satisfação quando estão relaxados, quando estão tranquilos, sem necessidade de se identificar tão somente como servos de Cristo? E é assim que o apóstolo Paulo faz. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Meus irmãos, aqui vai uma instrução quando estivermos lendo as nossas Bíblias. Sempre que lemos a palavra servo no Novo Testamento, saiba que a melhor tradução é a palavra escravo. A palavra aqui no original, por trás de servo, não tem outra tradução que se aproxime mais do que a palavra escravo. O que o apóstolo Paulo fala é: Paulo e Timóteo, escravo de Cristo Jesus. E o escravo naquele tempo, um pouco diferente do que conhecemos como os escravos modernos, era alguém que não pertencia a si mesmo, mas que tinha um dono. Alguém que não tinha uma vontade própria, que não iria fazer aquilo que era sua vontade, mas queria fazer tão somente a vontade do seu mestre. E tem então uma conotação de humildade, de servidão. Mas fica a pergunta: por que então que o apóstolo Paulo iria, na sua introdução de uma carta, que teria o propósito de animar e trazer alegria, fazer menção à escravatura, sua posição de escravo em Cristo? Meus irmãos, um dos grandes argumentos do apóstolo Paulo, e vamos ver isso nas nossas próximas exposições, é de que a plena satisfação e alegria cristã é caracterizada por humildade. Por humildade. Então, nada mais apropriado para o apóstolo Paulo abrir sua carta fazendo menção à sua posição de servo de Cristo, quando quer falar a respeito de alegria cristã. Por exemplo, no capítulo 2, verso 2 e 3, ele fala um pouco mais sobre isso. Ele fala: completai a minha alegria. Completai a minha alegria de que modo? No final do verso 3 ele fala: não procedendo de partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nessa própria carta, mais adiante, se Deus quiser, vamos também considerar, ele fala a respeito de Cristo mesmo, que assumiu a forma de escravo, forma de servo, reconhecido na forma de escravo, tornando-se a semelhança de homem. Essa era a atitude do próprio Cristo, aquele que é a alegria, a fonte de toda alegria. E o ponto é simples: ser crente, ser um cristão, é ter a alegria completa do cristianismo, é ser identificado como escravo de Cristo Jesus. Somos uma igreja confessional. E todos nós, acredito, que somos membros dessa igreja, conhecemos de cor a pergunta número 1 do Catecismo Maior. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porém, existe uma outra confissão reformada, que é o Catecismo de Heidelberg, em perfeita harmonia com o Catecismo de Westminster, que tem que a pergunta número 1 é também semelhante à de Westminster, maravilhosa, que devemos todas decorar. E esse catecismo começa com essa pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o seu único consolo, tanto na vida quanto na morte? Veja a resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Meu único consolo, tanto na vida quanto na morte, é ser escravo de Cristo, de corpo e alma. Não pertencer a mim, mas pertencer a Ele. E não foi essa a atitude do apóstolo Paulo? Mais adiante, verso 21, ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu morro, eu estarei com Cristo. Em outras palavras, qual é a melhor forma de se viver? O que é que caracteriza uma vida plena e feliz? Cristo. Viver para Cristo e morrer para Cristo é verdadeira felicidade.
Não pertencer a mim mesmo, mas pertencer a Ele. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E, meus irmãos, quão contracultural é essa atitude do apóstolo Paulo? É nadar contra a maré. Eu coletei na internet citações de algumas pessoas famosas que definiram o que é felicidade. Fernando Pessoa, um escritor famoso, disse o seguinte: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Na mente dele, ser feliz não é ser escravo, mas é ser mestre, é ser senhor. Victor Hugo, um poeta francês, falou o seguinte: a suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é. Ou melhor, apesar daquilo que você é. Ou seja, felicidade é se aceitar como você é. É saber que você é a si mesmo e pronto. Não subjugar a sua vontade a outro, mas fazer a sua própria vontade e ser feliz. Freud disse o seguinte: felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Para Freud, a felicidade era relativa. Cada um tem o seu. Você é feliz desse jeito? Siga a sua vida. Você é feliz perseguindo tal e tal caminho? Vá adiante. O que importa é ser feliz. Não existe um conselho válido. Carlos Drummond: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Sem ter motivo nenhum. Não sei nem como classificar isso. Felicidade é nada. É vácuo, é fumaça. Felicidade sem motivo. Paulo quer ser feliz? Paulo, ser escravo de Cristo Jesus é não pertencer a mim mesmo, mas de corpo e alma, pertencer a Cristo Jesus, tanto na vida quanto na morte. Por isso Paulo aprendeu a dizer, como vamos ver adiante, que ele poderia ser feliz em toda e qualquer situação. Tanto sem ser desprezado, quanto sem ser humilhado, sem receber honra, sem viver em fartura. Porque eu tenho uma estabilidade, eu tenho um fundamento. Eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a Cristo. E isso é a minha felicidade. E servir a Cristo, também ser escravo de Cristo, significava que ele estava a serviço de Cristo em prol da igreja. Sou servo de Cristo para servir a igreja de Cristo, servir aos próprios filipenses, não como dominadores dos que vos foram confiados, como diz Pedro, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ser feliz é pertencer a Cristo. Mas então fica a pergunta: o que há de tão especial assim em pertencer a Cristo? Em ser escravo de Cristo? Por que será que a felicidade real só se encontra no serviço de Cristo? Eu acredito que parte da resposta está naquilo que o apóstolo Paulo agora vai falar com respeito aos filipenses. Olhe comigo no verso 1. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos ou escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E a ênfase é nessas palavras: a todos os santos em Cristo Jesus. Ser escravo de Cristo, como já dizemos, é pertencer a Cristo para fazer a sua vontade. Porém, pertencer a Cristo também tem uma outra dimensão. Significa que eu sou santo em Cristo Jesus. Ouvimos um pouco hoje de manhã a respeito disso na escola dominical que o diácono Samuel proferiu para a igreja. Ele roubou um pouco do trovão do sermão, mas é bom reiterar. Felicidade é ser santo em Cristo Jesus. E esse é o nosso segundo ponto: alegria em união com Cristo. E antes de explicar, deixe-me dar uma ilustração. Imagine o seguinte: todos os membros do meu corpo, cada dedo, cada órgão, é um escravo da minha pessoa. Todos os membros do meu corpo trabalham para o bem, para a vontade da minha pessoa. Eles não fazem com tristeza. Por quê? Porque cada membro do meu corpo faz parte de mim. O meu dedo trabalha ao meu serviço porque o meu dedo faz parte de mim. E ele faz com prazer.
E Ele faz com toda alegria, trabalha, todos os órgãos do meu corpo trabalham com toda alegria, porque eles estão unidos em um só organismo, separado, com este propósito, unidos a Cristo, unidos à minha pessoa. E o apóstolo Paulo fala então, é a ilustração, que eles são santos em Cristo, estão unidos a Cristo, separados, é esse o sentido da palavra santos, separados, distintos, diferentes. Como Israel era chamada de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, assim também a igreja é santa. Pertence só a Ele e de mais ninguém. Ser santo é ser alvo dos ciúmes de Deus, é pertencer a Ele com exclusividade, é ser a menina dos olhos de Deus. Então, por um lado, ser escravo de Cristo é pertencer a Ele com o propósito de fazer a sua vontade. Ser santo em Cristo Jesus é pertencer a Ele para ser a sua joia e o seu tesouro, ser propriedade exclusiva dEle. E aí está a alegria. Somos a joia do Senhor Jesus Cristo, santos, separados por Ele, para o seu uso pessoal. Deixe-me lhes dar uma outra ilustração. Todos nós temos algum item valioso que temos ciúmes, não gostamos de emprestar, porque é muito especial para nós. Algumas pessoas é um carro, não gostam de emprestar o carro. Para algumas mulheres é alguma peça de roupa, uma bolsa, não gosta de compartilhar com as demais mulheres na família. Para as crianças, às vezes, é um brinquedo que é todo especial, que ela não divide. E, geralmente, esse item que temos a seguinte atitude: ele é só meu. Se você quer outra coisa minha, eu lhe empresto, pode levar tudo, pode pegar tudo que eu tenho, eu empresto na boa. Mas isso aqui é meu. Eu tenho dificuldade de emprestar. Eu quero só para mim. Ser santo, meus irmãos, é saber que Deus nos considera assim. Pertencemos só a Ele. Separados do mundo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo eleito. E a grande prova de que o Senhor de fato nos considera assim, como a joia preciosa, aquele que, pelo qual Ele pôs o seu amor, separou dentre todas as nações para ser seu, é o preço que Ele pagou para adquirir tal item, a igreja, que foi o seu próprio Filho. Somos santos em Cristo Jesus. Pela sua morte, pelo seu sangue que foi vertido, diz-nos o texto, Ele nos comprou. Ele pagou o preço do seu Filho. Meus irmãos, imagine assim, esse item que você considera, você dá tanto valor. Você deseja muito aquele item, mas tem um preço a pagar para adquirir aquele item. E você só vai pagar, primeiro, se você tiver, e segundo, se você realmente achar que vale a pena. Comprar um carro muito bom só se você achar que vale a pena mesmo. O preço que Ele pagou foi o preço mais caro. Foi o sangue do seu Filho, vertido na cruz. Sangue divino, daquele que é o objeto do seu amor mais puro e precioso. Ele o deu para morrer na cruz, para comprar este item, a sua igreja, para separar para si mesmo. Santa, preciosa. Então somos santos em união com Cristo. Ele não é santo simplesmente pelo preço que foi pago, mas também ao pagar, Ele nos uniu a Ele. Fazemos parte dEle. Pela fé, Ele é agora nosso e nós somos dEle. Unidos ao seu corpo, sendo Ele o cabeça. Santos em Cristo Jesus. Podemos dizer como Salomão, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E temos esse prazer, essa alegria de pertencer a Cristo dessa maneira. E note que o apóstolo Paulo aqui, no verso 1, ele faz uma espécie de trocadilho. Não fica tão claro no português, mas está evidente no texto. Ele faz o seguinte: os Filipenses, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, que vivem em Filipos. Ele fala aqui, vocês têm uma dupla identidade. Vocês são pertencentes à cidade de Filipos, vocês estão em Filipos, é a sua moradia, mas não é a sua identidade, não é quem você é.
Quem você é alguém que está unido a Cristo. Vocês são santos em Cristo. Vivem em Filipos, mas estão unidos a Cristo. E contextualmente isso é relevante para a carta. Mais adiante vamos ver o apóstolo Paulo detalhar um pouco essa questão da identidade, de cidadania. Aqueles que eram filipenses tinham um grande orgulho da sua cidadania, porque Filipos era uma colônia romana. E ser romano era ter prestígio. Mais adiante ele vai desenvolver esse tema quando ele fala que a nossa cidadania está nos céus e não na terra. E ele vai assim desenvolver essa ideia, refletindo que, sobretudo, aquilo que nós somos, o que nos identifica, essencialmente, é a nossa união mística, misteriosa, pela fé com Cristo Jesus. É pertencer a Ele, e não a essa terra. Que vivem em Salvador, mas são santos em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma aplicação. Onde está a sua felicidade? Onde está a sua identidade? É ser servo de Cristo? É servir a si mesmo? A sua própria vontade? Você se satisfaz quando a sua vontade é realizada? Ou quando a vontade do seu mestre é feita? Felicidade está em servir a Cristo, em enterrar, em mortificar a sua vontade para que a vontade de Cristo seja feita? Considerando o aspecto dos santos, a sua felicidade está em agradar a homens? Em ser admirado e ter o louvor das pessoas? Ou ser a joia preciosa de Cristo Jesus? O seu adorno, como o apóstolo fala dessa igreja, a sua alegria e a sua coroa, o seu tesouro. Deixa eu dar uma ilustração para compreender um pouco essa questão. Recentemente, um pouco antes de voltar para o Brasil, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de entrevistar a esposa do Dr. Joel Bick. Acredito que a maioria de nós conhece o Dr. Joel Bick, ele é o presidente do seminário que eu estudei, um conferencista reformado, famoso, já pregou no Brasil diversas vezes, e temos grande admiração por esse homem, pela sua pregação fiel, pelos seus escritos. Porém, poucos conhecem a sua esposa. Tivemos o privilégio de conhecê-la, senhora Mary Bick. E um dos privilégios que tive lá não foi tão somente estudar aos pés do Dr. Joel Bick, mas foi de observar o casamento entre o Dr. Bick e a senhora Mary Bick. E pouco antes de vir, como eu mencionei, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de entrevistá-la. E gravamos em vídeo, está sendo editado, em breve vamos colocar na internet, sobre diversos aspectos da vida cristã pela perspectiva da mulher. E uma das perguntas que minha esposa fez a ela foi a respeito do seu casamento. O casamento deles era preciosíssimo. Dr. Bick, ele louva a sua esposa de uma maneira extravagante. E a pergunta que minha esposa fez a ela foi a seguinte: Mrs. Bick, sabemos que o seu marido, o Dr. Joel Bick, lhe chama de sua melhor amiga, de sua rainha, sua melhor metade. Ele fala que o seu valor excede o de finas joias, que na sua língua está a instrução da bondade. Esse foi o prefácio da pergunta. Então ela perguntou: como podemos fazer para desenvolver um casamento sólido que reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja? Essa foi a pergunta. Eu não me lembro de todos os detalhes da resposta, mas tem algo que ficou marcado e que vai ilustrar bem o ponto que queremos fazer. Ela respondeu da seguinte forma: eu sou abençoada com um marido muito especial. De fato, ele me ama muito. E de fato, ele me chama de rainha. E de fato, ele me trata como uma rainha. Ele é muito amoroso e ele gosta de elogiar. E seus elogios vão além da medida, além do que de fato eu mereço. Veja o que ela falou agora. Eu sinto que eu sou apenas uma Maria comum. Uma pessoa comum. Mas ele me ama. E até hoje, mesmo depois de 22 anos de casamento, eu não consigo explicar por que ele me ama tanto. Mas eu aproveito. Ela substituiu as lágrimas no rosto por um sorriso, mas eu aproveito. Eu me alegro com o amor dele que ele tem por mim, mesmo sem compreender. E é esse o ponto, meus irmãos. Somos santos em Cristo Jesus, sua joia,
sua preciosidade. Como vimos de manhã, o seu dízimo que é distinguido de tudo mais. Não podemos compreender. Não podemos entender como somos santos em Cristo. Mas nós aproveitamos. Mas nós nos alegramos. E somos felizes por isso. Somos tão pecadores, pecadores comuns, pessoas que não têm nada atraente. Mas somos alvos do amor dele. E por isso, é felicidade ser escravo de Cristo Jesus e ser santo em Cristo Jesus. Porque somos alvos do amor dele. Amor que não compreendemos. Amor que não conseguimos achar razão. Mas somos alvos do amor dele. E o último ponto a considerar é o que ele fala no verso 2. Ele conclui a sua saudação dizendo assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa era a típica saudação do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Graça e paz a vós outros. E fica difícil compreendermos a relevância do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sem considerar o original. Naquele tempo, as cartas helenísticas, que eram trocadas, tinham uma saudação padrão, que era a seguinte: em vez de dizer graça e paz, era simplesmente dizer alegria. Tipo, saúdo-vos com alegria. Desejo alegria àquele que está recebendo a minha palavra. Era o nosso normal saudação. Inclusive, a carta que lemos hoje de Tiago, ele adota um método padrão. Se os irmãos abrirem comigo, novamente, vocês vão ver que é assim que ele faz. Ele fala em Tiago, capítulo 1, verso 1, ele fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essa palavra saudações era a típica maneira de abrir uma carta, e que o sentido do verbo aqui usado é alegria. Comunico a você, desejo a você alegria. E a modificação do apóstolo Paulo revela o seu amor pelo evangelho, que tudo que ele tocava virava em evangelho. A palavra para saudações, para a palavra comum no grego, era a palavra kairein, essa era a palavra. E ele trocou pela palavra graça, que é charis. Palavras que são parecidas, são quase iguais. Mas ele preferiu assim mudar, fazer esse trocadilho. Em vez de simplesmente desejar alegria, eu desejo aquilo que foneticamente é próximo. É graça e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Graça é o presente que Deus dá a seu povo. É aquilo que ele nos dá de forma imerecida. É a salvação do evangelho. Receber graça do Senhor é receber como se fosse um resumo de tudo aquilo que ele pode fazer de bom para com o homem. Tudo que recebemos é pela graça. A salvação, a fé, o arrependimento, a justiça de Cristo, é tudo pela graça. Como lemos em Efésios: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é um presente de Deus. Paz, por outro lado, é um resumo de todos os efeitos da graça em nossa vida. Recebemos a graça de Deus, fé em Cristo, o amor por Ele, capacidade de abraçar o Evangelho. Então, o resultado é paz. Paz é um resumo de tudo aquilo. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, graça, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse o Senhor Jesus também, certa feita: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Temos recebido paz da parte de Deus. E esse é o desejo do apóstolo Paulo para o seu povo. Que eles pudessem compreender a dimensão da graça de Deus e tivessem um fruto da paz na sua vida. Paz com Deus, resolvendo o problema do pecado, da inimizade, e paz uns com os outros, gozar desse benefício. E essa mudança que o apóstolo Paulo faz na típica maneira de escrever cartas, não era meramente um trocadilho de palavras. Não era simplesmente trocar palavras que eram quase iguais na escrita, mas que tinham outro sentido. Saudação padrão era dizer alegria.
que o apóstolo Paulo faz é, em vez de simplesmente desejar alegria, eu vou desejar aquilo que é o fundamento da verdadeira alegria. Graça mais paz é igual a alegria no Espírito Santo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo é desejar verdadeira alegria. Não uma alegria que o mundo conhece, mas uma alegria que só podemos ter da parte de Deus o Pai, que nos amou desde antes da fundação do mundo, e de Cristo Jesus. Meus irmãos, em conclusão, há ainda muitas coisas a dizer a respeito da verdadeira alegria cristã. Esse livro vai tratar disso a fundo. Ele vai exortar a respeito de sermos sempre alegres. Ele vai nos ensinar da maneira como podemos desenvolver essa alegria. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai nos advertir contra os inimigos da verdadeira alegria em Cristo Jesus. Ele vai falar da sua própria alegria no ministério pastoral. Mais importante, ele vai falar sobre como manter a alegria mesmo em circunstâncias adversas, no meio do sofrimento. Então, ainda há muito o que tratar, muito o que aplicar. E com a graça de Deus, vamos fazer isso juntos nos próximos meses. Porém, quero deixar então essa aplicação básica, direta, que vem dessa passagem. A sua alegria é Cristo Jesus. O que lhe traz plena satisfação na vida é ser servo, ser escravo de Cristo, ser a joia dele, ser santo em Cristo, ser o alvo da bênção, da graça e ter a paz que vem de Cristo. 2 versículos, 3 menções ao Senhor Jesus Cristo. É Cristo a sua verdadeira alegria? O que lhe dá paz? O que lhe dá satisfação? Quero concluir fazendo uma citação de um comentarista, Gordon Fee. Ele fala o seguinte, resumindo essa passagem. Aqui nessa passagem está o tema predominante dessa carta. 2 pontos. Tudo é em Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo Jesus. Cristo Jesus é a base da nossa existência. Ele é o foco e o conteúdo do Evangelho, que Paulo e Timóteo e os filipenses se associaram numa parceria para proclamar. Ele é o Senhor diante do qual todo joelho se dobrará, o que ele vai falar mais à frente, incluindo aqueles de Filipos, romanos que adoravam ao imperador e não ao Rei dos Reis. Como escravos de Cristo Jesus, Paulo e Timóteo se reconhecem como propriedade exclusiva de Cristo para fazer a sua vontade. Ao mesmo tempo, eles são servos de Cristo a serviço da igreja, os quais são santos em Cristo Jesus. E estes recebem a saudação da graça e da paz que procede unicamente de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela carta aos Filipenses, porque o Senhor não nos deixou tristes, mas o Senhor nos deu o teu Filho para fazer tudo novo, para restaurar em nós a alegria perdida pelo pecado, pela miséria das nossas iniquidades. E também tantas vezes nós, ainda que somos crentes, perdemos a alegria. O Senhor deu essa carta para nos ensinar, manter o foco em Cristo e aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Te damos graças, Senhor, porque o único consolo que temos, tanto na vida quanto na morte, é que não pertencemos a nós mesmos, mas de corpo e alma pertencemos ao nosso Salvador, Cristo Jesus. Que nada temos, nada somos, consideramos tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E lhe pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a sermos felizes nele. Temos a nossa satisfação nele. Considerar as coisas do mundo como coisas de somenos, quando comparados à glória, da excelência, da beleza de Cristo Jesus, o Criador, mantenedor de todas as coisas, que é a fonte de toda bondade, de todo dom perfeito. Pedimos por aqueles, ó Pai, que perderam a sua alegria. Embora salvos, com fé em Cristo, andam desanimados. Que o Senhor nos ajude a resgatar isso, a deixar de lado o abatimento e andar pela fé em meio a circunstâncias adversas, mas com fé naquele que nos dá alegria. Pedimos àqueles que não conhecem essa alegria, sobretudo. Estão longe de Cristo, tomados de medos e pavores e temores.
alguns ilegítimos, mas sobretudo outros legítimos, como o pavor do inferno. Pedimos que eles possam vir a Cristo, que o Senhor conceda a eles a graça de crerem em Cristo e encontrarem verdadeira paz, verdadeira alegria e satisfação nele. Que todos possamos conhecer a Ele pessoalmente, não só em palavra, não só em doutrina, mas nos nossos corações, operando a transformação que só Ele pode fazer. Nos abençoa, lhe pedimos todas as coisas, com perdão dos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em conclusão, vamos ficar de pé e cantar o Salmo 103. Salmo 103, que